Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como que se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o Gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Vamos que vamos, família! ADEPAT Podcast no ar e hoje com o nosso convidado que é CEO de uma das mais importantes empresas do nosso segmento. Entrega soluções, de fato, para recuperação, reforço estrutural e quem sabe mais, mas nós saberemos tudo com ele. Grande Cláudio Neves Ourives. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui, né, na ADEPAT, né, nesse podcast. Estou aberto aqui, né, para responder, para a gente discutir. Né? Eu admiro o seu trabalho, né, sempre com essa alegria, e divulgar a patologia, enfim, para um público, né, que às vezes não conhece, né, que muitas vezes não conhece, é um desafio e eu acredito que você esteja atingindo essa linguagem. Isso é importante, né, deixar a mensagem da importância do cuidado, né, com a edificação, enfim. Fico muito feliz. Já sentamos nessa mesa para conversar no offline, né? Para bater um papo ali, para nos conhecermos. Foi muito bacana estar presente aí contigo. Nos sentimos muito honrados, de verdade. A ADEPAT, como comunidade, ela vem estruturada em 3 pilares. Né? A educação. Então, a ideia é nós construirmos conhecimento técnico mútuo. Não é uma comunidade onde o Felipe ensina, estou longe disso, mas ensino aquilo que eu posso e aprendo com os outros com toda certeza. E todos aqueles que querem estarem disponíveis para ensinar, a ADEPAT é um lugar aberto, limpo, amplo e cheio de formas de fazer isso. Educação. Precisamos educar o mercado. Precisamos construir uma trajetória disso. Fato. O outro pilar é empreendedorismo. De fato, diferente um pouco do que a gente via anteriormente, a engenharia civil não era uma área tão empreendedora, né? Como eu via os meus amigos na época de escolha de profissão, se você pensava em algumas áreas como dentista, como advogado, algumas outras áreas, já se pensava em ter o seu escritório, em ter o seu consultório, sempre já tinha uma visão empreendedora. A engenharia era muito mais ligado a qual grande empresa eu vou trabalhar. Né? Um sonho de uma grande empresa, e isso é fantástico. Porém, a dura realidade dos ciclos da profissão fez com que muitos profissionais recém-formados e também os de todas as etapas, né? Enfim, não encontrassem tantas oportunidades. E muitos jovens acabaram encontrando uma dificuldade de acesso ao mercado. Até uma era de engenheiros migrando para outras áreas, né? Diante disso, a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, inspeções, laudos, consultorias, se mostrou uma forma desses profissionais montarem seus escritórios, trabalharem de forma autônoma, se tornarem empreendedores. Né? E a gente vê na ADEPAT uma leva de uma galera construindo suas histórias em parcerias, pequenos escritórios que trabalham em conjunto. Mas e aí? Eu aprendi a ser engenheiro. Quem vai me ensinar de gestão, financeiro, contábil, vendas, comercial, gestão de pessoas? Exatamente. A ADEPAT traz esse pilar, a gente tem projetos para isso. E por fim, que é o nosso primeiro, acaba sendo o primeiro pilar, network, conexões, as relações. E por que eu deixei ele por último? Não menos importante, porque é por meio destas relações, desse networking que a gente está aqui. Né? Que, de repente, a gente se conecta neste nível de
na mesma área de segmento global, né, ampla, patologia, reabilitação, cuidado com as edificações, só que não éramos próximos. E o que faz a gente se aproximar é literalmente as interconexões, né? As conexões que um com o outro, com o outro, com um, que eu conheço alguém que conhece você, que conhece o outro, e de repente a gente se aproxima. Essa é a simplicidade da magia da vida. E a DEPAT é este ambiente que fortalece, propaga isso, né? E eu já começo então com essa pergunta. Como você vê a importância dessas relações, dessas conexões para tudo aquilo que você tem construído na sua história, meu amigo? Olha, você falou, além das conexões, né, vendas, né, relacionamento, isso não é ensinado na faculdade. A gente sabe que muitos engenheiros vão para a faculdade para se esconder ali na matemática e na física. Né? Vai muito do perfil. A faculdade ela deve muito nesse sentido de formar um empreendedor. Né? E o engenheiro realmente ele é muito tímido nessa, né, durante a sua trajetória na faculdade e depois ele vai para uma empresa, é o que você falou. E ele não aprende a fazer essas conexões, o networking, que é natural, por exemplo, na arquitetura, nos arquitetos. Né? A gente vê muito disso. E a venda faz parte de tudo, né? Se eu quero mostrar um bom serviço, eu preciso vender esse bom serviço. Isso vale para um escritório de cálculo, para um escritório, enfim, de projeto de engenharia, para uma construtora. O engenheiro ele tem que saber como vender esse serviço, para quem vender, como se conectar, né? Como passar essa informação. Então, isso é fundamental hoje. Acabou se tornando algo de base, né? Sim, sim. Me preocupa, né? Ver que vem reduzindo o número de estudantes de engenharia, né? Sim. Né? Você vê o número de advogados que tem no país é 5 vezes maior do que de estudantes de engenharia. Né? O que vamos dizer, hoje o jovem está pensando da engenharia? É interessante pensar nisso, né? Qual é a visão dele? Né? Qual é a visão dele? Será que ele não vê como uma carreira interessante, que dê um dinamismo, que ele possa empreender, montar um negócio? Né? Então, são coisas para se pensar. Então, a parte de conexão, networking, é fundamental para vamos dizer, para a durabilidade do negócio, né? Para você pensar em crescer, para você atrair pessoas que agreguem valor ao seu negócio, né? Que você não vai... Você chega num momento... Você não sabe de tudo. A tecnologia avança em outras áreas. Você precisa contratar um profissional que está habituado àquela tecnologia, né, àquele software. Você precisa juntar essas pessoas. Então, você precisa fazer relacionamentos, conexões para realmente fortalecer a sua empresa, agregar valor, agregar outras habilidades. Com toda certeza. E você traz essa forma de ver sobre as engenharias. A gente tem até em conversas com o presidente do Confea, né, o engenheiro Vinícius Marquesi, o pessoal do CREA, todas as vezes que a gente tem a oportunidade, eu busco trazer uma visão que eu tenho sobre o mercado da engenharia, porque quando você pega, por exemplo, a medicina, ou até a advocacia, como você trouxe a visão, dificilmente os novos acabam falando, eu quero ser médico, mas já começa a falar as especialidades, né? Dermatologista, sim. Eu quero ser cirurgião plástico, eu quero ser otorrino, e aí você já... A visão de um jovem para uma profissão é a visão da rotina de trabalho, do que ele fará quando o profissional habilitado, né? O advogado, a mesma coisa. Dificilmente a pessoa quer ser advogado. Já começa a pensar lá na especialidade. Quero ser um criminalista. Por mais que os caminhos mudem no meio, mas a gente mesmo que é leigo em medicina e em direito, nós já temos uma visão clara sobre as especialidades dessas áreas.
né? Então, assim, advogados, se você fosse advogado, seria advogado criminalista ou tributário, aí você assiste séries sobre advogados, aqueles do Tribunal do Júri, ou um Suits que é mais na área de empresas, de consultoria de negócios, olha que interessante. A gente assiste séries médicas e, de repente, você vai ver lá o cirurgião, ou quem faz ali a questão de outras áreas, dermatologia, você já começa a ter o mercado, sociedade, observa as especialidades e os jovens se encantam, não às vezes apenas com a profissão, mas com a especialidade. E na engenharia, muitas vezes só pensa, é para ser engenheiro, é para ser engenheira. E não se trabalha as especialidades. E, na verdade, a única coisa, pelo menos eu recordo no tempo de graduação, se eu iria trabalhar em um canteiro de obras ou se eu iria trabalhar no escritório de projeto. Essas eram as visões. E aí você pegava, poxa, eu gosto de obra, mas eu não gosto do ambiente rústico da obra. Alguns traziam, então eu vou trabalhar no escritório. Então era escritório ou obra, mas sempre naquele ambiente. Sim. E se a gente começar a apresentar, como a gente tem apresentado, uma área de especialidade da patologia das construções, que de repente os jovens, e tem tantas outras especialidades também, começar a pensar, olha, eu vou trilhar o caminho da engenharia para ser um patologista. Aqui não é fim, é meio. Eu preciso passar por esta graduação, porque o que eu quero mesmo ser é tal ponto. Loucura, né? Sim, mas na patologia, muitos de nós não tivemos a informação nem na época da graduação, imagine antes. Talvez o caminho da gente mostrar mais as áreas de recuperação e reforço de estruturas, que é uma área linda. E já o estudante de base já buscar essa área lá atrás. Como que você vê esse tema? Quando você trouxe exatamente o estudante, quando ele está na faculdade, ou ele quer ir, ou vai para obra ou projeto. Para mim era assim. Tanto é que eu comecei indo para projeto de saneamento. Mas eu vi o pessoal muito desmotivado, né? Isso é estagiário, né? Então, aquilo desmotiva também o estagiário. Nossa, puxa, não tinha investimento na época, né? Na área de saneamento. Agora você tem um marco de saneamento, mas estou falando 93, 92. 92, 93, estava na graduação ali. Na graduação, né? Eu me formei em 93. Então, fazendo estágio, né? Estágio na Sabesp, depois estágio em escritório de projeto de saneamento. E vendo o pessoal desmotivado, não tinha investimento. Você quase se formando nessa área de saneamento e pensando ali... puxa, e agora, né? E aí, na faculdade, né? Eu tive uma cadeira de patologia das estruturas. Olha só. Com Antônio Carmona. Poxa vida. E aquilo brilhou os olhos, né? Era o início, dos materiais de reparo, do concreto, né? De proteção do aço, que privilégio limpeza do aço. E foi fantástico, né? Uma coisa nova, dinâmica, você via a empolgação dele falando nas aulas. E ele convidava indústrias para fazer a apresentação. E foi até por isso que eu acabei entrando numa delas, mas foi um pouco mais adiante. E isso é importante para o graduando, né? Eu acho que hoje as universidades já têm, né, uma disciplina, já tem mais informação. Não tem muito não, viu? Pior que... Mas acho que muito tem mais do que antes. Você tem bibliografia. Por exemplo, né? Eu me graduei, terminei a graduação em 2008. Eu não tive uma disciplina de patologia. Mas, enfim, você construiu aqui, né, aqui uma rede de patologias. Hoje está muito mais propagado, com toda certeza. E aquilo me encantou, né? Vendo o Antônio Carmona falar da recuperação do terminal de fertilizantes. Puxa vida, agressão com sulfato, amônia, que material de reparo utiliza. E já fazendo um paralelo com a medicina, né? Eu faço anamnese, faço uma análise, inspeção, para chegar no diagnóstico, né? Às vezes análise destrutiva, não destrutiva, diagnóstico, prognóstico, né? Terapia, fantástico. E aí eu tive um dado momento, né? Depois de trabalhando numa empresa de projeto de saneamento, no mesmo dia eu recebi a notícia que eu passei num concurso da Companhia de Saneamento aqui de São Paulo e fui convidado para uma indústria química para trabalhar como consultor técnico.
indústria química de produtos para construção, que era a Fosroc na época. Sim. No mesmo dia. As duas oportunidades. As duas oportunidades. Meu pai, lógico, você tem que ir para a Sabesp. Tem dúvida ainda? Né? Tem dúvida, você vai ter segurança, né? Vai ter, enfim, você vai montar uma família, vai ter estabilidade. E peraí, eu conheci esse lado ali dentro, né? O pessoal estava desmotivado, né? E já na indústria química, eu vi isso ali nas aulas do Carmona, né? Sobre patologia. É dinâmico, é algo novo. Te encantou? Me encantou. Né? E era um momento que a recuperação era muito feita com concreto projetado, via seca, né? E a indústria estava trazendo produtos industrializados, né? Com desempenho garantido. No nascimento dessa tecnologia. No nascimento da tecnologia. E foi aí que eu entrei para a indústria. Isso em 97, né? 97 para a indústria. Optou pelo desafio. E aí você vê a interação da engenharia com a química. Né? E confesso que eu nunca fui muito bom de química. E nem com inglês. E entrei numa indústria química britânica. Que pronto. Pronto. Só assim para ampliar os nossos horizontes. Isso. E nunca diga, dessa água nunca beberei. Né? Então, paguei língua naquela época. Química jamais, inglês então nem inglês, pensar. Então, de nem repente, pensar. de uma vez só. Mas é interessante quando você vê essas coisas se cruzando na sua vida, né? E como a química é importante, né? Em todo o processo, né? Eletroquímico, de corrosão, você vê de durabilidade. E hoje, biologia, né? Os biólogos também entrando, né? Nós temos na área de saneamento ataques bacteriológicos em estruturas. Então, essas várias disciplinas atuando no mesmo projeto, né? Visões de vários ângulos. Né? Muitas vezes a gente tem uma visão só 2D do projeto. E é muito importante, quando entra, né, uma pessoa na empresa, a gente precisa ter uma visão 3D, né, 360 graus, porque você está vendo uma coisa daqui, mas o que você está vendo é diferente do que eu estou vendo. Se coloca no lugar do outro. Eu estou tendo uma visão do microfone diferente da sua. Exato. Então é importante você olhar de vários ângulos. O engenheiro não aprende isso, o advogado aprende. Né? Então é importante, o projeto é o mesmo. Então, quando você vai trabalhar num projeto de recuperação ou obra nova, né, e você tem essa visão, você auxilia, às vezes, né, as partes a enxergar o que o outro está vendo. Trazendo a patologia como a nossa área da medicina para a construção civil, né, fazendo essa correlação, que fazendo os nossos estudos e pesquisando dessa área, você falou do professor Antônio Carmona, né? E eu tive aula com o filho dele, né? O Tomás Carmona. É incrível, gente boa demais. O Thiago, meu amigão nosso também, sensacional. Ano passado tivemos a primeira FEIPAT, tivemos o escritório do Carmona como um dos expositores, foi algo super bacana. Tiveram com a gente apoiando e deu super certo. Foi um momento muito legal. E você pega isso mesmo, né? Eu sempre tenho uma frase: me mostre um patologista que eu te mostro alguém que é apaixonado pelo que faz. Normalmente, os especialistas nessa área brilham os olhos. São apaixonados pelo que estão fazendo. A gente vê o nosso amigo, né, Emílio Takagi, numa palestra, se entrega. Você pergunta uma opinião, ele aprofunda, demonstra essa paixão pelo que está fazendo. E isso é muito característico da nossa área, desse nosso ambiente. E a patologia, fazendo esses estudos, eu cheguei lá para Leonardo da Vinci. Olha. Leonardo da Vinci era tudo, né? E descobri que ele também era patologista. Tem uma biografia sobre a história dele, uma biografia geral. Nenhum livro focado à parte técnica. Eu dei uma palestra sobre patologia, convidei alguns amigos, e um dos amigos era arquiteto. E depois, ele lendo esse livro, ele me mandou uma foto, falou: olha, lembrei de você. E eu carrego aquilo com muito carinho. E Leonardo da Vinci, lá dizendo o autor, que Leonardo da Vinci sustentava um argumento filosófico na qual ele gostava muito.
fazendo analogia entre o corpo humano e os edifícios. E aí ele abre aspas para Leonardo da Vinci. Uma catedral, assim como uma pessoa precisa de um médico para ficar curado, com uma boa saúde, e o médico precisa conhecer a natureza humana para poder cuidar de uma pessoa, assim também é uma catedral, que precisa, nas palavras dele na época, de um médico arquiteto, traz essas palavras no livro, que conheçam as leis nas quais se baseiam a construção correta. E ele projetou reforço estrutural na Catedral de Milão e apresentava no livro que ele tinha os esboços dele de estudos sobre as fissuras e as fragilidades nas paredes. Cara, quando eu li aquilo, achei fantástico. Foi o mais antigo que eu encontrei. Nossa, muito interessante. Fazendo essa correlação da medicina com a engenharia, com a arquitetura e do corpo humano com os edifícios. Porque a gente ouve os grandes mestres falarem, eu fiquei, da onde que veio essa analogia? Sim. E se era um argumento filosófico, até consagrado, falava no livro, então falando de século XV, já devia existir há um tempo. Então, nós estamos falando disso, e aí eu comecei a falar sobre isso com mais segurança, porque nós estamos falando de alguns séculos que isso já é realidade. E trazendo para a nossa realidade aqui, dentro desse mercado patologia das construções, que é uma especialidade generalista, ele também tem outros segmentos dentro desse mercado. A gente pode trazer profilaxia, inspeção, diagnóstico e terapia, mas dentro do nosso processo, e você vai entender onde a gente está trabalhando aqui, fazendo a relação com a medicina, o meu escritório, ele faz inspeção e diagnóstico. Então, é o médico que descobre o que está acontecendo com o paciente. Aí eu encaminho para o cirurgião, que é, por exemplo, o nosso patrocinador, a Serpol, né? Tem tantas outras empresas, mas aqui no nosso ambiente, ela executa a cirurgia, ela faz o procedimento para curar o paciente. Então, o paciente tem um problema, foi identificado, foi diagnosticado, agora o cirurgião entra em cena e ele vai lá e resolve o problema. Mas ele precisa da farmácia, né? Ele precisa dos insumos, dos medicamentos, das soluções, da indústria que fornece essas soluções. E é assim que a gente lida, né, com vocês. Você, então, tem trabalhado esse tempo inteiro na nossa grande farmácia, né, buscando fornecer para o mercado essas soluções químicas, e a farmácia é puramente a solução química, para fornecer para nós, né? Então, tem que estudar, tem que entender os problemas. Pesquisar. Para isso, né? Testar, muitas vezes, adaptar algum produto, né? Algum remédio ali para aquela condição específica, ou realmente desenvolver algo novo para aquela dor, né? E é uma trilogia, né? Você tem ali, né? Você tem aí vamos dizer, o patologista, você tem o cirurgião, o médico, o cirurgião, né? E a indústria com os fármacos. Na indústria, né, nessa que eu entrei, se contrata muito engenheiro civil, geralmente para conversar com essas partes, para entender dessa linguagem, né, da obra, da fundação, e sempre me chamou muita atenção isso, né? Puxa, se eu aplicar esse remédio, quanto vai dar de sobrevida, né? Então, no início da indústria química, a gente sempre tinha isso, tá? Vou fazer a recuperação, depois vou fazer uma proteção da estrutura. Isso vai me dar uma vida útil, né? E depois de um tempo, puxa, e trabalhar preventivamente, né? Eu vi aqui muitas coisas acontecendo, isso pode virar um feedback para o projeto, né? E eu poder corrigir muitas coisas que aconteceram, ou por um cobrimento baixo, né? Ou por uma segregação do concreto. Então, eu já posso evitar isso. Eu evitando isso, quanto vai me dar de vida útil? Isso então, é sensacional. A gente falou da lei de Sitter, né? Quanto se eu investir em planejamento, em prevenção, na etapa de projeto, de concepção até, né? Quanto que eu consigo evitar e prolongar a vida útil sem reparos ou só manutenção preventiva, né? Talvez a gente não esteja na nossa área, e daí até uma crítica geral para nós mesmos. Quando acontecem os erros, os acidentes, os problemas, as falhas, os erros, às vezes eu vejo
a sociedade técnica, muitas vezes, focando nos profissionais. E isso pode inibir até os próprios profissionais de trazer para a luz os seus próprios problemas. Exato. Se a gente tivesse um outro foco e tivesse visão no problema e não no profissional, talvez a gente conseguiria, no início, já perceber alguns problemas, já levantar a mão, já estudar esses problemas para que não se tornem grandes problemas lá na frente, né? Essa área que você está bem trazendo, a gente denomina profilaxia. Então, tratamentos para evitar. Imagina que nós precisamos de 3 centímetros para o cobrimento da armadura numa estrutura de concreto. Ok, está lá, por todo. Isso vai trazer para nós durabilidade, né? Influencia totalmente na durabilidade da estrutura. Mas, de repente, o projetista não projetou dessa maneira, foi para a obra. De repente, colocaram lá a armadura, estão concretando, aí chega um engenheiro, chega alguém lá e fala: olha como é que estão esses cobrimentos, está com 1,5 centímetros. Está abaixo do que a norma. Está abaixo do que a norma. Só que concretou, tirou a forma, qual que vai ser a visão? Nenhuma, ninguém sabe mais. Concreto. Tem algum problema patológico? Alguma manifestação patológica? Não, não tem manifestação. Só vai se manifestar daqui a anos, algumas poucas décadas, que aquele problema vai acontecer. Mas, se a gente já conhece pela patologia que é fato, vai ter problema daqui a alguns anos, é fato. E se a gente, então, não dá para mudar mais o cobrimento, eu posso colocar ali aumentar a seção, mas aí você influencia em vários outros problemas. É congênito já está tá ali. ali. Mas se a gente... Então, vou deixar quieto, deixa tocar o pau. Se a gente levar isso em foco, por que não a gente, então, aqui... Dá para resolver? Dá para resolver. Vamos entender que tem um problema, assim como talvez uma pessoa possa nascer e já nascer com uma doença, diabetes, já congênita, né? Para que não tenha efeitos futuros, já vamos saber se tem ou se não tem, já vamos tratar, vamos incluir tratamentos. Neste caso, na estrutura, existem produtos para poder minimizar esses efeitos, proteger essa armadura, proteger o concreto, melhorar os procedimentos de reparo, já manutenção preventiva, já entender que ali tem um ponto sensível e que requer uma manutenção com mais atenção. Eita, né? Precisamos de uma maturidade grande para isso acontecer, né, Cláudio? Precisa, mas a gente Mas tecnicamente estamos preparados para isso. Estamos preparados. Uma outra linguagem que a gente vê no mercado, com as privatizações de rodovia e agora saneamento, né, você tem muito aquilo, retorno sobre investimento. Então, a iniciativa privada entende muito bem isso. Então, se ela investe preventivamente, né, ela está evitando o quê? Reparos que são os reparos, as manutenções não previstas, elas entram como despesa operacional e reduz o retorno sobre o investimento. Então, financeiramente, uma empresa que quer ter uma previsibilidade, ela tem que pensar em prevenção, né? Então, a gente vê esse conceito entrando, né, não como assim, a durabilidade em si da engenharia, mas a proteção, enfim, daquele investimento ao longo do tempo, né? A gente tem que saber lidar com isso, a fazer um projeto, né, de manutenção preventiva, né, entender como é que a estrutura vai reagir ao longo do tempo, né, e mesmo que ela não esteja com cobrimento adequado, eu tenho que fazer uma prevenção, uma proteção adicional, né? A gente participa muito de projetos de retrofit, né? Retrofit, você vê no Rio de Janeiro, São Paulo, esses projetos históricos aqui, desde da Pinacoteca, agora é Pina, você vê a cidade de Matarazzo, você vê prédios ali que a norma era NB1, cobrimento era 1 centímetro sobre a armadura. Só que em projetos como esse, você precisa trazer ela para a condição atual, para a norma vigente, atualizada. E aí que entram os materiais de proteção para melhorar o desempenho desse concreto para um ambiente que antes não tinha tanto carro como tem agora, né? Mudou então, a agressividade. Um ambiente mais, né, com mais CO2 na atmosfera, nós estamos tentando reduzir, né, o mundo inteiro, né? Mas é um ambiente mais poluído. E então você tem
né, sistemas para aumentar essa durabilidade da estrutura aplicados nesse concreto antes mesmo de apresentar, né, um processo de corrosão do aço, né? Então, é gratificante ver esses projetos hoje Muito acontecendo, né? Às vezes, como historiador, você vê, puxa, aquilo foi calculado naquela época, daquele jeito, né? O projeto foi tal arquiteto, engenheiro que trabalhou ali, né? Mas era aquele momento, né? Tem situações, acho que o prédio Martinelli, o cobrimento era de 8 centímetros, né? O Paulo Helene comenta muito. Tinha uma argamassa ainda e não teve corrosão, né? Mas tinha era uma proteção um pouco maior. Né? Acho que o FCK era 15, 18, mas tinha uma proteção maior. Né? Para ver como a proteção da armação, né, da armadura faz todo sentido para a proteção da estrutura e para a durabilidade. Sim. E é por isso que a indústria farmacêutica da nossa área tem trazido novos materiais. Você tem visto essas inovações? O que tem acontecido neste mercado? Que a engenharia construção como um todo acaba não sendo tão inovadora. Ainda a gente constrói igual a muitos anos atrás, né? Até falava, o primeiro edifício em estrutura de concreto armado, edifício de René Biquet, lá em Paris. Olha só, ele foi construído com forma de madeira, colocando a armadura lá, jogando concreto, lançando ali, pouquinho por pouquinho. Sim. E a gente faz basicamente da mesma forma ainda hoje, salvo algumas exceções aí, mas no geral, quando você pega uma indústria do agro, se você fosse, né, para o agro há 30 anos atrás e vai hoje, é totalmente diferente, tecnologia em outras áreas. Só que a área da patologia eu vejo como essa área mais inovadora, que é a vanguarda desses produtos de melhores soluções que andam mais rápido. Há pouco tempo atrás, você começou esses dias, 90 e pouco, era o que na indústria não tinha os materiais que tem hoje. Concreto então, projetado. Era concreto projetado via seca. E hoje nós temos N tipos de métodos, de materiais para recuperação e reforço estrutural. Como é que tem sido isso? Sim. Enfim, a química ela entra muito nesse meio, né? Ela auxilia muito os materiais cimentícios, né? O concreto é o principal material na construção, é o segundo material mais consumido no mundo, depois da água, e vai ser, né, enfim, não sei se vão criar um outro tipo de cimento, mas o concreto ele tem suas vantagens em relação a outros materiais, até então é o que nós temos, né? Nós trabalhamos com o conceito do concreto autocicatrizante, que eu diria que de 2007 para cá, os estudos em universidades cresceram exponencialmente. Isso a gente viu no simpósio que ocorreu agora em Porto Alegre, em maio. Foi o primeiro simpósio de concreto autocicatrizante no Brasil. E mostraram gráficos desse crescimento de buscas e pesquisas nesse tema. E ele cruza muito com a questão de sustentabilidade, né? A gente, na pandemia, né, teve um momento que as empresas tinham como valor, tinham que ser fortes, resistentes, e um vírus parou o mundo. Então, muitas empresas sucumbiram nisso. Então, a resistência já não era mais resposta para o que vinha acontecendo. Então, eu preciso de um processo agora que se adapte às condições que vêm ocorrendo. Adaptabilidade. Adaptabilidade. E aí, fazendo analogia, o concreto autocicatrizante é um concreto que se adapta às situações em função, né, dos eventos climáticos, de chuva, inundação. Ele tem um efeito de autorregeneração. Então, a gente vem trabalhando muito em obras novas, com concreto, enfim, para a construção das novas obras, para aumentar a durabilidade, a proteção e gerar essa resiliência da estrutura devido a essas propriedades e também nos materiais de recuperação. Né? Um material de recuperação, muitas vezes, você sabe, dá uma fissurinha, retrai, e se eu tiver um material cicatrizante dentro? Pronto. Né? Então, isso dá resiliência aos materiais. Então, essa é uma linha de pesquisa que, enfim, às vezes é um produto que
está há 80 anos no mercado, foi descoberto há 80 anos na Europa, acho que Dinamarca, mas ele não envelhece, ele tem momentos, né? Chegou nesse momento agora de procurar soluções mais resilientes, né? Essa solução atende. Atende, né? Se encaixa perfeitamente. Talvez essa linguagem seja mais compreendida nesse momento, né? A gente fala de resiliência, a gente tem escutado muitas cidades resilientes, né? Em função das mudanças climáticas. Então, ele traz essa característica para o concreto. E isso vem da indústria, né? A indústria tem os meios, tem o potencial de investimento para inovar. Para inovar, né? E levar isso, né, para o pessoal que faz inspeção de estrutura, já para ir pensando, né, nas soluções de proteção. Quem projeta sistemas de recuperação, já entender, já considerar dentro dos seus projetos. Sim. E conta mais, como é que funciona esse material cicatrizante, autocicatrizante? Tem, enfim, aí entram os produtos, né? Basicamente, o primeiro deles foi uma pintura, nós chamamos de pintura hidrofílica autocicatrizante, que é uma pintura que tem base cimentícia e tem compostos químicos inorgânicos. E eles são hidrofílicos, são atraídos pela água, né? E tem o processo de reação com a pasta de cimento e formar cristais em profundidades, nos poros e fissuras. Então, numa recuperação de um subsolo de condomínio, né, eu tenho a infiltração pelas cortinas, né, aquela água escorre, né? Pô, eu quero botar ali meu wallbox, né, para carregar meu carro, não posso, está infiltrando água, né? Então, você tem uma linha de materiais para fazer esse tratamento, né, contra a pressão de água. E como ele é hidrofílico, a reação ocorre no sentido oposto à penetração da água. Fantástico, né? Os cristais se formam no caminho que a água fez, né? E depois você aplica essa pintura selando toda a parede ali contra a infiltração. Então, essa é uma forma de você fazer, muitas vezes, um processo de recuperação de estruturas. Tá. Eu posso utilizar também, muitas vezes, para melhorar o desempenho de um cobrimento de concreto que está abaixo, né, do que foi previsto no projeto ou na norma, né, aplicando esse material devido a essas propriedades de selamento por cristalização nos poros. Você dificulta a passagem dos agentes agressivos nos poros. Você aumenta a resistividade elétrica, né? Com isso você reduz ali a formação da pilha. Essa é uma forma. E você tem a outra, que entra muito nos projetos novos, mas também em recuperação, que é a adição do aditivo hidrofílico autocicatrizante. Esse é um carro-chefe, porque ele entra num tema voltado para projetos minimalistas. Então, eu utilizo o próprio concreto como elemento estanque, né? Já adicionando esse material no concreto, é lógico, não é só esse aditivo. Você tem que olhar toda a tecnologia do concreto, né? A plasticidade adequada, a resistência, enfim. Às vezes a distribuição dos grãos, né? Do empacotamento dos grãos. E com esse aditivo, se houver uma fissura, você tem um efeito de regeneração. E com isso eu não preciso aplicar um impermeabilizante depois, né? Eu estou colocando todo o desempenho dentro do concreto, do elemento concreto. Com isso eu reduzo a utilização de outros materiais que têm um impacto na pegada de carbono, por exemplo. Então esse é um projeto minimalista, a gente chama de projeto White Tank. E aí tem vários subsolos, reservatórios, estações de tratamento com esse sistema. E você reduz custos de mão de obra, você não tem desperdício de material, você acelera o cronograma, tem outros benefícios. Mas eu estou melhorando o desempenho estrutural. É uma impermeabilização estrutural. Então, isso em obras novas. Mas a gente tem participado muito de recuperações de estruturas. Gostei de incluir na recuperação, porque realmente, às vezes, por vezes, acaba acontecendo uma retração, pequenas fissuras em grandes obras portuárias, né? O que a gente tem visto é um gap. Obras portuárias, a vida útil de projeto é 50 anos. Com 15 anos, 20 anos, você já vê manifestações de corrosão do aço, exposição do aço. Ou seja, tem um gap aí de proteção, né? Quer dizer, o projeto para 50, mas em 15 anos já estou tendo problema.
Então, tem muitas situações que você tem que realmente recuperar grandes seções de vigas longarinas, transversinas. Você utiliza um concreto, né, moldado, monta uma forma e recupera, ou concreto projetado, e eu preciso de um elemento que me dê durabilidade. Né? Não só impermeabilidade, mas uma proteção contra o íon cloreto, contra sulfato. Né? Ou mesmo recuperações em subsolos com concreto projetado. Né? Então, tem entrado muito nas recuperações de estruturas, né? Recompondo o concreto ou mesmo encamisando para aumentar a seção. E utilizando esse material como ganho de durabilidade da estrutura. Né? Tem tido esse desempenho. Então, você vê que entra em várias fases. Né? Nós, né, na indústria, como estratégia, trabalhamos muito a questão de novos projetos, de conversar muito com o projetista. Isso é fundamental no nosso negócio. Né, para o projeto se adaptar realmente à tecnologia, a tecnologia se adaptar ao projeto. E também na parte de recuperação, né, de manutenção, de proteção, que a gente vê que esses sistemas eles têm esse benefício de aumentar essa vida útil da estrutura, de prolongar essa vida útil. Né? E a ideia é que você fazer a inspeção, né, manutenção preventiva, olhar para o sistema, está performando bem, faz uma leitura de potencial, atividade, está ótimo, né, e criar um planejamento, que aí é o trabalho do Felipe, né? Claro. Chama nós! Brincadeira. Vamos voltar no tempo aqui, ó. Você tá lá na Fosroc. Isso. Como que das Fosroc você chegou agora hoje na Penetron? Como é que foi essa jornada? Boa história. A Fosroc foi minha escola. Outro dia, conversando com um amigo, ele tem uma revenda em Brasília, ele me mandou um certificado que eu entreguei para ele em 99 de uma palestra na Fosroc. Treinamentos dentro da indústria, né? Falando dos produtos, né? Pô, fiquei... Cara, você guardou esse certificado? Guardei, tá aqui, me mandou. E certamente foi entregue aquele certificado, Sim. porque não foi nem impresso. Já estava já ali, já entregue, irmãos. Você vê o poder da informação, né? Às vezes a gente não tem ideia, né, de como ela chega, onde ela chega, da importância, e né, quem que recebe tem. Quem recebe com carinho, que é incrível. Então, foi uma escola, teve um momento, foi minha primeira experiência dentro de uma indústria corporativa, né? Mas teve um momento ali dentro da Fosroc que eu quis empreender. E eu montei uma loja com meu pai, uma loja de materiais para construção, multimarcas, e eu era amigo de várias indústrias, e chamei o Granato, você falou, chamei todo, queria botar o produto aqui? Não, perfeito. Vamos fazer acontecer. E fiquei um ano, né, questões, né, de voltar a conviver com os pais, né, aquilo, né, às vezes tem conflitos ali dentro da família, né, que, né, são coisas, né, que acontecem, né, mas tudo bem. Eu falei, pai, Mas foi uma boa experiência, foi uma experiência vivida. Sim, e como empreendedor. Para Para entender como é que abre uma empresa no Simples, qual a diferença, né, do imposto, né, quando você compra, enfim. E aí na raça, foi sem treino. Sem treino. Então já tive o gostinho daquilo. Mas aí voltei para a Fosroc mesmo, voltei para a indústria, né, me convidaram. E aí, nesse momento na indústria, foi onde eu alavanquei minha carreira, né? Tem aquela curva Y. Eu vinha muito numa curva técnica, né? numa carreira de me desenvolver tecnicamente, né? Cheguei a começar mestrado na Unicamp, na área de materiais. Mas aí, dentro da Fosroc, eu vi uma opção de ir para a parte de gestão de vendas, gestão de marketing. É aquilo que na engenharia você não tem a visão, né? Mas dentro da indústria, a indústria ela educa muito, ela ensina muitas coisas. Ela acaba fomentando isso, Sim. né? Incentivando. E aí eu procurei investir nessa parte de gestão de marketing, né? Comecei um MBA em marketing e vendas, assumindo gerência de vendas técnicas. Depois fui para uma outra indústria, né? A Fosroc trabalhava muito com recuperação de estruturas. E fui para uma outra indústria, a indústria suíça, a Sika, né? Trabalhei 3 anos e lá eram muito obras novas. E aquilo que eu falei, né? De você ver as patologias, como fazer, né, correto na prevenção, né? Para introduzir isso desde o início ali,
né, para não ter esses problemas no futuro. Então, a Sika trouxe esse aprendizado. E trouxe uma visão também de mundo, de poder viajar para a Suíça, para a Alemanha, de ver projetos de energia eólica começando ali na Índia, que viriam para o Brasil, né, ter reuniões no Chile. Então, esse mundo corporativo foi fundamental assim, para a formação do Cláudio como empresário, de ter que responder a um diretor, né, você recebe um relatório financeiro, demonstrativo de resultado, balanço, você tem que discutir com o diretor sobre isso. Então, foi um grande aprendizado e foi fundamental para a minha formação. Muito boa. Sim. E a Penetron surgiu em 2006, que começaram a procurar uma pessoa para começar do zero aqui no Brasil. E chegaram no meu nome, consultaram algumas pessoas, o Hageb, consultaram algumas pessoas na época. Não sei se você conheceu. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas conheço a reputação. Né? Tinha um headhunter aí trabalhando, né? E empresa é essa, né? E aí conversei, né? Tinha um dos sócios lá, que é um sócio belga, e ele explicando a atuação, a empresa estava crescendo, já tinha uma atuação na Itália, Suécia, a empresa americana. E, puxa, eu vou encarar um desafio interessante. Olha lá o inglês de novo. Olha lá o inglês de novo. O inglês já estava mais... Dessa vez já já estava mais preparado. E encarei o desafio. Né? E é um momento que você fica solitário. Você pergunta para a esposa, que você decidir. Né? Você quer que alguém decida por você, ele te ajude. Mas o empresário, ele tem uma vida solitária. Ele tem uma vida solitária. Né? Mas ele tem que perguntar, ele tem que consultar, ele tem que buscar informações. A gente busca conselhos, até a própria palavra diz, né? Multidão de conselhos, a sabedoria, mas a decisão é nossa, né? Sim. A gente busca conselhos, a gente ouve, a gente pesquisa, mas no final ali a decisão é solitária. E foi aí, em 2007, entrei como sócio da empresa, então nós estamos há 18 anos, em 2010 fiz um plano de negócio para montar uma fábrica, né, e instalamos em Lorena. A partir de 2013 começamos a produzir em Lorena, e hoje a gente atende aí praticamente todo o mercado nacional. Nós mudamos um pouco o modelo de negócio, né, nós criamos um canal online, um e-commerce, né, B2B. Hoje é 25% do faturamento da empresa. Mas qual foi a razão de criar esse e-commerce? Não foi a pandemia. Nós começamos em 2018 a discutir. Foi ter uma estrutura... Na pandemia estavam preparados já. A pandemia atrasou um pouco, né? Porque os fornecedores já não podiam visitar, né? As empresas de software. Foi sistematizar um processo de comercialização e deixar os vendedores, consultores, só com relacionamento e atendimento técnico. Puxa vida. Não é fácil fazer essa mudança. Ainda mais uma cultura já estabelecida. Sim. A gente vem buscando isso ainda, tem regiões que funcionam muito bem, porque a gente consegue trabalhar o relacionamento, trabalhar o projeto, trabalhar, né, os detalhes técnicos e sistematizamos o processo comercial, que muitas vezes é burocrático, é por Excel, é por e-mail, é por Word. Então, você tem uma sistematização, né? Então, esse foi um movimento interessante que hoje... Disruptivo. Né? Nós, dentro da Penetron Mundial, nós tivemos carta branca para fazer isso e hoje a Penetron dos Estados Unidos está seguindo o modelo. Só. Né? Justamente por isso, porque eu consigo deixar mais tempo para a equipe fazer o atendimento técnico, né? O contato... né, com o mercado. Se dedicar para aquilo que realmente faz a diferença. Exatamente. Dentro da especialidade daquele que está atendendo. Né? Se é burocracia, sistematiza. Aquilo é... E é uma tendência hoje, né? Cada vez mais com inteligência artificial, com tecnologia. Sim, você buscar automatizar e tornar mais automatizado e tecnológico tudo que é burocrático. Sim. E a gente precisa, nessa linha de trabalho que nós temos, né, como indústria, né, nós entramos bem antes, na prevenção. A gente precisa muito conversar com o projetista, com o consultor, porque tem detalhes que são importantes ali, no nascimento do projeto. Sim. Se eu não tivesse tempo, eu só vou ficar discutindo
preço, prazo, aí eu não preciso de engenheiro para trabalhar. Então, é importante eu ter esse tempo para me dedicar à prevenção. Né? E aí a gente já fala o que funciona, o que não funciona, vai por esse caminho, não vai. Né? É interessante ter essa experiência, né? A Pênitro tem 50 anos no mercado mundial. Essa experiência, ela traz isso, né? A gente vai por esse caminho, né? Então a gente consulta lá fora, não, vai por esse, vai por esse. E daí a importância da empresa global com essa experiência. Isso traz uma segurança nesse sentido. Muito bom. Né? Como outras, né? Então... E quais são as principais soluções que a Pênitro tem apresentado para o mercado hoje? O carro-chefe, assim, o que mais tem de diferencial? O carro-chefe é um aditivo, enfim, um aditivo hidrofílico autocicatrizante, eu não sei se eu posso falar o nome aqui, é o Pênitro Admix. Sim. Ele é um carro-chefe mundial, né? Porque eu consigo levar a impermeabilização para dentro do concreto. Na verdade, ele é o ator principal. Eu tenho uma série de outros detalhes que eu discuto em projeto. Isso que é importante. Mas ele é o carro-chefe da empresa. Aí tem versões, né? Ele é em pó, mas você tem a versão líquida hoje, que dependendo da logística, né? Você consegue se adaptar melhor àquela... Às vezes é um processo automatizado, então com o líquido você consegue se integrar naquele processo. Hoje trabalhamos muito na área de saneamento, com tanto, né, obras novas como recuperação também. Está tendo muito investimento em recuperação. Não trabalhou na Sabesp, mas fornece. Pois é, a água para mim está lá dentro. Na verdade, vem antes. Meu pai era engenheiro mecânico, fazia modelos de comportas de barragem lá no CTH, na USP. Então, eu cresci meio ali vendo a modelagem de barragens nesse ambiente. Né, ensaios de bombeamento em Santa Inês, né, embalamento reverso das bombas, 100 metros de altura. Então, água para mim tá no sangue, vamos dizer assim. E na parte de recuperação, a gente vem trazendo uma linha realmente inovadora, né, para a área de saneamento, que entra aí um revestimento geopolimérico para proteção em zona de gás. Né? Em muitos processos de tratamento de esgoto, eu tenho um processo anaeróbio. E eu tenho uma estrutura fechada, né, onde eu posso ter a formação de ácido sulfúrico acima do efluente. Em contato com o efluente, trabalho com a linha autocicatrizante que nós temos. Mas acima do efluente é onde eu tenho agressões de perder a massa do concreto, 5, 10 centímetros em 5 anos. Isso em reatores anaeróbios, estações elevatórias de efluente. Então, tem uma linha que é um revestimento geopolimérico, que resiste a pH abaixo de 1 de ácido sulfúrico, e tem um aditivo antimicrobiano. Né? Esse aditivo, o Emílio Takagi, ele está estudando isso no ITA, é o doutorado dele. Nesse processo da formação do ácido sulfúrico, eu dependo de uma bactéria ali. E essa bactéria que transforma o gás sulfídrico em ácido sulfúrico. Tô engenheiro civil falando, tá, Felipe? Então, esse aditivo antimicrobiano, ele age nessa bactéria. Tá. Então, em 24 horas, mata 99% das bactérias. Então, eu não tenho essa passagem para o ácido sulfúrico. Então, você pode utilizar em recuperação de estruturas sujeitas a esse ataque, na execução de novas estruturas enterradas, interceptores, pipe jacking, já com esse aditivo, pensando na prevenção. Então, você tem essa tecnologia. Aí a biologia entrando, né, na química e engenharia. Fantástico. Fantástico. Isso é a indústria química que traz para a gente, em alguns anos, em algumas poucas décadas, tanta solução diferenciada, né? E ainda outra preocupação, questão de meio ambiente, né? Os materiais que nós trabalhamos não são nocivos à saúde. Né? A gente procura trabalhar com materiais inertes, né, na natureza. E até para quem manipula dentro da fábrica, isso é um conceito da Pênitro. Materiais não agressivos. Então, de baixa agressividade. Né? Por exemplo, cimento, né, seria o mais agressivo dentre eles. Então, essa é uma tendência de eu buscar materiais também que protejam desde o trabalhador aí da indústria até aquele que vai aplicar o material. Porque tem a questão de saúde também, né, no trabalho, né? Se eu estou inalando algum solvente, algum material tóxico. Então, isso você não vê nos nossos materiais.
Gostei. E para o mercado de condomínios, de edifícios, edificações, as soluções aí para o pessoal conhecer? Olha, São as aquelas, vamos dizer hoje, né? Até mais arroz com feijão, vamos chamar assim. Vamos ver. Chuva em São Paulo, dezembro e janeiro. Infiltração em posto de elevador. Tem pouco. Né? Aí tem um sistema de reparo contra infiltração, né? Que você tem um argamassa tamponamento rápido e as argamassas autocicatrizantes. Então, é comum você, né, utilizar esses sistemas para fazer esses tratamentos contra infiltração de água. Parede de cortina também? Parede de cortina também. É sempre bom a avaliação, né? Porque às vezes eu tenho... Assim como todo remédio, tem que ter uma prescrição, né? Consulte Sim. o seu médico antes de se medicar. Exatamente. Não se automedique. Vou dar um exemplo. Você vê subsolos estanques, né? Isso na praia, normalmente, você tem laje de subpressão. E começa a infiltrar pela laje e você começa a tratar a infiltração. Só que você não fez um diagnóstico correto. Por que surgiram as fissuras? E algumas vezes a laje ela não suportou a pressão da água. Ela foi calculada por uma pressão mais baixa. Então, não adianta eu ir lá e selar aquela fissura que vai aparecer uma outra. Estou selando aqui. Claro. Você acabou de tamponar o ponto mais frágil. Sim. Aquele não é mais o ponto mais frágil. Vai ter outro ponto mais frágil. A laje fica trabalhando. Então, é importante envolver um calculista para fazer uma inspeção daquela estrutura e verificar se precisa de um reforço da laje de supressão. A fissura, ela é um sintoma, né? Sim. Ela é um efeito. Para recuperar o efeito, é importante você identificar a causa. E aí, a gente procura treinar muito a nossa equipe em relação à anamnese. Pergunta. Olha lá as aulas do Antônio Carmona. Vamos perguntar, né? Você não tem a resposta, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo ali, que ninguém está enxergando, e é através de perguntas. Um especialista não é necessariamente aquele que tem todas as respostas, mas é o que sabe perguntar com sabedoria. Exatamente. O que sabe fazer as perguntas certas, né, meu amigo? Sim, sim. Mas eu falo, olha, eu vou ser chato, eu tenho umas perguntas para fazer antes da gente... Eu chamo assim, a milenar arte de saber fazer perguntas. Né? E a ADEPAT, como... Você como um profissional, um empresário, né, não preciso nem dizer que já de sucesso, né, consolidado, vê este mercado da patologia e vê o surgimento de uma comunidade, principalmente de jovens profissionais querendo estar envolvidos em cursos, em pós-graduações, em eventos, consumindo livros, consumindo conteúdo técnico, querendo se envolver tecnicamente, né? Como que você vê, como a indústria, como vocês veem este mercado em ascensão de novos profissionais aí cada vez mais surgindo nessa nossa área? Isso é fantástico, porque o que a gente quer é ensinar o mercado, né, para ele enxergar a importância de fazer né, de cuidar do seu patrimônio, né? Na verdade, não é para recuperar, é cuidar do seu patrimônio. Qual a importância disso, né? Você tem ali a previsibilidade de custo, questão de segurança, né? Então, tendo mais profissionais, eu estou educando a sociedade para se preparar, né? Para entender que eu preciso fazer uma manutenção, igual eu faço com o carro a cada 10 mil quilômetros, eu tenho que fazer com o meu edifício a cada tanto tempo. Não é esperar que a tinta comece a descascar, começar a ter corrosão, né, a gente conversou antes. É aí que eu vou começar... Não, aí o processo já está muito feio, já é negócio... Né? A gente tem que trocar o pneu do carro antes de derrapar na estrada e quase ter um acidente, ou ter um acidente. O pneu do carro tem ali, né? Você vê nas estrias, né? Tem um limite, eles têm que observar, né? Você troca no ponto que ainda dá para usar. Que ainda dá para usar. É isso aí. Um selante de uma fachada. Você tem que trocar no momento e que ainda daria para continuar um pouquinho. Exatamente. Porque senão não é mais preventivo, senão é você se esperar enrijecer, se esperar craquelar, se esperar soltar, se esperar ter a corrosão da armadura, se esperar o aço ficar exposto. Aí o próprio fabricante, ele dá isso, ele conhece, faz envelhecimento acelerado dos materiais, ele pode dar essa informação da vida útil, né, desse material para eu trocar. Bom, até aqui ele mantém o desempenho, a partir daqui
né, é importante você trocar. Para que mantenha Pra o que desempenho mantenha. da edificação como um todo. Exato. Vamos para o quadro. Me faça uma pergunta, grande Cláudio. Agora é contigo. Manda uma pergunta aí. Nossa senhora, você falou no início que ia ter esse quadro, né? Normalmente eu nem falo. Já pega de surpresa. Ó. Pronto. Ué, Felipe, a gente já vem conversando, né, há um bom tempo, né? Eu queria, né, saber de você o que te trouxe para a área de patologias, né? Para criar a DEPAT, essa comunidade. O que te cativou, que te deu os brilhos nos olhos para entrar para essa área? É uma junção de algumas coisas. Mas, na verdade, é esta área que me encontrou, Cláudio. Eu, com 16 anos de idade, fui buscar um estágio. Eu estudava curso técnico em edificações. Com 13 para 14 anos, meus pais me incentivaram fortemente a decidir que carreira que eu queria seguir. Entre choros e brigas, né, de um jovem que queria nadar, eu gostava de praticar natação, era o meu esporte, e, enfim, brincar, coisa de adolescente, né? Mas meus pais tinham aquela linha de já tinha que ter uma visão de futuro. Meu pai é policial militar, né? Ele foi policial militar a vida inteira. Então, o natural para mim teria sido um policial militar, assim como ele, o meu tio. Sim, sou de família de policiais militares. Mas algo no meu coração não me encantava com essa carreira, porém tinha uma segunda. O meu pai fazia muita segurança privada para poder conseguir mais recursos para a família, então sempre tinha os bicos, que eram chamados, e ele cuidava da segurança de grandes obras na Zona Leste de São Paulo, que é onde a gente morava. E os meus passeios com meu pai era fazer segurança nas obras. Eu ia com ele nos finais de semana, legal. Nos meus dias de folga, ele me levava para eu ter o tempo com ele, e ele ia para as obras. Então, ou seja, eu vivia em um ambiente de obras, eu conversava com os engenheiros de obra, né? Onde eu estava com meu pai, eu estava em canteiros de obras, nas festas e tudo mais, né? E meu pai é muito comunicativo, sempre conversava com todo mundo, sempre conectava todo mundo. Quando eu decidi, então, uma área, eu falei, então eu creio que seja essa. Fui fazendo cursos, com 16 anos, decidi que eu queria trabalhar, já estava agoniado. E consegui um estágio para trabalhar em obra, que era obra ou escritório. Eu não queria trabalhar em escritório. Eu me achava muito agitado para ficar atrás de uma mesa. Trabalhar em obra. Consegui o estágio. Quando eu cheguei na obra, com o meu patrão, que me levou até a obra, o prédio estava pronto, Cláudio. Eu falei, como é a obra? Cadê a obra? Aí que ele me explicou que era uma obra de recuperação de fachadas, estruturas. Daí eu olhei assim na calçada, tinha um carro da empresa e estava escrito Patologia das Construções. E foi aí que eu comecei minha carreira, estagiando em uma empresa especializada em realizar obras de recuperação de fachadas e estruturas. Então a patologia me encontrou, e aí eu me formei lá dentro. Né? Me formei, os meus primeiros 6 anos de trabalho foram lá dentro. No meu último ano de graduação de engenharia, assim que eu acabei o técnico, eu fui para engenharia. Eu decidi que eu queria construir, porque esse era o meu sonho lá com os 13 anos, quando eu tomei a decisão. Saí da empresa e fui para uma construtora. E cedo até, né? Já tomou uma decisão, 13 anos. Os meus pais foram bem insistentes, vamos se dizer assim. E eu fui para a construtora Paulo Mauro, aqui em São Paulo, fica em Perdizes. Sim. E foi uma escola para mim, me formou como engenheiro, foi incrível. E eu fiquei meu último ano de engenharia lá e meus outros 2 anos de engenharia lá. Construí alguns prédios como engenheiro residente, entreguei um do começo ao fim, pedi demissão e voltei para a patologia das construções. E estou até hoje. Então, a minha vida profissional é patologia das construções desde o primeiro dia, Cláudio. Então, a paixão pela patologia já veio... Não, história é marcante, né? Até com a visita com o pai, né? Isso é legal, acompanhando o pai no trabalho. Mas eu tenho uma outra pergunta, se me permite. Sim. E eu vou falar depois pensando para o futuro. Porque eu queria a DEPAT. Só faltou esse ponto.
Você... Então, deixa eu terminar, aí você faz essa outra. Isso. Então, a patologia sempre. Só que aí, em 2018, eu decidi que eu queria ser professor. E eu sou apaixonado por pessoas. Então, ó, patologia é o que nos une. Mas eu decidi que eu queria ser professor. Procurei, em 2019, em algum lugar que eu pudesse dar aula de técnico de edificações, de qualquer coisa. Ninguém me deu a oportunidade, Claudio. Eu falei, então eu vou dar uma palestra primeiro. Não consegui nenhum lugar para eu dar uma palestra. Final de 2019, então decidi montar a minha palestra. Montei uma palestra sobre patologia. Aluguei o saguão do prédio, auditório do prédio que tinha escritório. Convidei 40 pessoas para assistir minha palestra. Chamei mais 3 amigos para dar outras 3 palestras. Para dividir o coffee que a gente forneceu gratuitamente para os 40 participantes. E assim surgiu o nosso primeiro evento. E eu dei a minha primeira palestra. E aí o pessoal elogiou. Foi um problema, né? Porque se elogiou, acreditei. Em 2020, decidi, então, que esse era meu caminho. Que eu queria seguir o caminho de professor. Entrou a pandemia, não pude mais fazer isso. Por isso que eu abri as redes sociais. Não é para ser um comunicador ou para criar qualquer outra coisa nas redes sociais, para aumentar seguidores. Não. Eu só queria exercitar a função de professor. Então eu falei, eu vou dar aula. Eu encontrei uma forma de eu ligar a câmera e dar uma pequena aula. As pessoas podem assistir ou não assistir. A internet é muito isso, né? Você dá uma aula, só que não é todo mundo no mesmo momento. Você ministra o conteúdo, em algum momento as pessoas vão assistir ou não assistir. Ou não. E as pessoas começaram a assistir e começaram a acompanhar. E com essa minha paixão de querer ser professor, de querer vender um curso, mas eu não queria só vender um curso, isso não movia meu coração. Talvez algo do Senhor, talvez não, com certeza, porque a construção da DEPAT, ela vem por essa base. Eu comecei a orar e comecei a pensar o que eu poderia fazer para conectar essas paixões da comunicação, das conexões, da educação e do meu negócio, porque eu tinha um negócio nessa área, e aí foram surgindo as ideias, os 3 pilares, o networking, que eram as conexões, a educação, o empreendedorismo, que eu também estava precisando naquela época, e eu decidi criar, então, uma comunidade. Por que não a gente cria uma comunidade? A gente traz as pessoas para perto, se relaciona com elas, tem momentos com elas, e com essa comunidade eu forneço a minha função de professor. Lancei a ideia, aí uma coisa foi levando a outra. Aí eu já não sei mais o que parar. Mas é essa paixão por ensinar, essa paixão por me conectar, essa paixão por conectar as pessoas, por me relacionar. Isso aqui eu amo fazer, sabe? Isso aqui é por si só já é incrível. Então, nasceu de uma paixão de viver como professor e como comunicador e conectar as pessoas. Isso nasceu de parte. Foi bom você falar como nasceu, que eu acho que, em base até, né, a pergunta que eu vou fazer, assim, o propósito, né, a visão que você tem de todo esse ecossistema que você criou, né? O que você imagina aí do ideal para uma gestão, né, enfim, dos condomínios? O que seria o ideal, né, para, né, o futuro aí? Eu acho que tem um objetivo, tudo isso que você faz, né? Uhum. O que você imagina como ideal, né, que realmente a sociedade aprenda? Olha, que a patologia das construções não é sobre problemas, é sobre cuidar das edificações. E cuidar das edificações é cuidar das pessoas, porque as edificações são feitas para as pessoas. Cuidar do patrimônio, cuidar do conforto e saúde, cuidar da segurança. Então, o que a gente quer é construir uma especialidade cada vez mais forte, com métodos, estruturada, valorizada, porque cada edificação precisa de acompanhamento técnico, precisa de inspeções periódicas. Se todo mundo, a partir de agora, construir perfeitamente bem, tem mercado para todo mundo para o resto da vida. Porque até o que é construído perfeitamente bem, que é o que nós buscamos, precisa de cuidado. Os materiais não têm durabilidade. Isso. Antigamente pensava que construiu e acabou. Não, tem vida útil. E daqui? Mas daqui 4 anos, 5 anos, os materiais serão os mesmos? Quais técnicas vão ser colocadas? Quem vai estudar? Como é que vai ser o comportamento das edificações que tem concreto com alto cicatrizante daqui 10, 15, 20 anos? Alguma coisa vai acontecer.
Alguma coisa vai melhorar, o desempenho vai se transformar, os cuidados e os métodos de inspeção terão que ser diferentes. Nós temos construções a seco hoje, cada vez mais crescendo. E quando elas tiverem 5, 10, 15, 20 anos? Wood frame, steel frame. Então, a gente espera que o nosso legado e o Enapat, que para nós dois vai acontecer semana que vem, para vocês já aconteceu há algumas semanas. Nós vamos falar de legado. O tema central do Enapat é legado. A construção do nosso legado. Nós convidamos alguns professores, professor Paulo Helene, professor Daniel Vera, professor Carlos Brits, Emílio. Profissionais, nós estamos com algumas gerações para que a gente juntos no mesmo espaço faça essa transmissão de conhecimento e esse entendimento de que hoje o que a gente faz, e pelo amor de Deus, por isso que eu faço o podcast, para trazer quem realmente sabe, trazer histórias. Mas há um tempo atrás era Falcão Bauer, Maria Noronha, era tantos profissionais, Hageb, que começaram e que formaram, junto com tantos profissionais que ainda estão aqui com a gente, Antônio Carmona, professor Paulo Helene, estão aí, formando essa especialidade. E é essa passagem de legado, então daqui a alguns anos que eu espero, todo condomínio com um assessor técnico condominial, fazendo cuidado com a edificação, se tornando viável fazer inspeções, menos prédios entrando em colapso, mais prédios se valorizando, cuidando das pessoas. Poxa, não dá para aceitar mortes por problemas de engenharia. Pois é. Se a gente vai ao médico fazer check-up todo ano, por que não fazer o check-up também das edificações? E precisamos fazer bem feito. Bem feito. Por exemplo, o nosso mercado da recuperação estrutural, que é um mercado espetacular, necessário. Nós estamos... Pega os booms de construção. As construções da década de 70, que foi um dos grandes booms de construção, bateram 50 anos. Sem cuidado, muitos delas. Vão precisar de reparos de reforço estrutural, porque a gente espera que esses prédios entrem em colapso, ou quer que tenha mais uma vida útil residual de mais 20, 30, 40, 50, 100 anos. Vai precisar de recuperação de estrutura. Necessariamente. Vai precisar. Agora, ponto aqui. Nós não temos normas técnicas para isso. Temos aí o Ibracon fazendo um trabalho incrível, com boas práticas. Temos professores fazendo um trabalho incrível. Mas fato que a gente não tem normas técnicas para a área de recuperação de estruturas. Que outro ponto? A indústria farmacêutica da nossa área. Penetron e tantas outras, fazendo um trabalho brilhante. Concreto com alta cicatrização, é o Wolverine, né? Concreto Wolverine. Espetacular. Mas vou fazer uma pergunta. O profissional que executa a obra de recuperação estrutural, que pega os materiais de alta capacidade, que faz ali o preparo e vai lá no pilar e faz a obra. Qual o nome desse profissional? Qual é a profissão dele? O profissional da Reparou? obra. Da obra. Reparou que a gente chama de pedreiro, de carpinteiro. Ele é um pedreiro? Ele é um carpinteiro? Porque tem muitos profissionais que são formados. Eu trabalhei nas empresas de execução e tive a oportunidade de formar muitos profissionais por décadas. O profissional entrou como ajudante. A gente formou ele para saber identificar um problema estrutural, remover o concreto que já está danificado, remover a corrosão da armadura, preparar a armadura, preparar a base do concreto, usar os materiais, a argamassa tixotrópica é diferente do grout, é preparo. Antigamente tinha as argamassas com 2, componente A, componente B, tem algumas que é assim, outras que não são. Identificar, saber fazer o preparo, preparar o ambiente, fazer a recomposição, a cura para não ficar com as microfissuras, tudo. Esse profissional foi formado em tudo isso. Mas se você colocar ele para subir uma parede, ele não consegue. Ele não é um pedreiro. Se colocar ele para aplicar uma argamassa na parede, ele não é um pedreiro de argamassa. Mas na carteira, e quando ele falava para a família, eu sou um pedreiro. Não existe, exatamente. Nós estamos em alto nível técnico de materiais e o profissional ainda não tem eu, por exemplo... Interessante ponto. Por que não um recuperador estrutural? Recuperador estrutural. Um kit diferente, para o profissional falar, eu faço um trabalho de tropa de elite, de alto nível. É isso que a gente quer como ADEPAT, trazer luz para essas
situações. Porque muitas vezes tem um equipamento, tem um Totalmente produto diferente. químico totalmente diferente do que Totalmente é construir diferente. uma edificação. Totalmente diferente. Se colocar esse profissional Sim, lá para perfeito. construir, pode ser que nem saiba construir, não saiba a quantidade de uma É. concretagem, não saiba executar uma forma. Tudo bem. Mas aqui, ele é um profissional de altíssimo gabarito, que precisa... Um profissional que aplica uma fibra de carbono. Pois é. Como é que ele é, né? Como é que é a descrição dele na Qual que é a carteira de trabalho? descrição? Ele vai chegar para os amigos dele, qual é a profissão dele? Bom ponto. O nosso sonho para a DEPAT, meu primeiro ponto, é cuidar dos técnicos, engenheiros, arquitetos e tal. O meu sonho próximo, isso é a minha ligação com a mão de obra, né? Sim. É cuidar da mão de obra. A gente faz muito evento para nós. Mas onde estão esses profissionais? Entendeu? Porque Sim. a gente trazê-los para perto, a gente valorizá-los, a gente ouvi-los em podcasts, a gente colocar em salas de aula. E tem um potencial grande de crescimento nessa área, né? Que o país não faz. E não Então, tem assim, mão de existe um obra. potencial. Você falar a norma, ela incluiu durabilidade na NBR 6118 em 2003. Quantos prédios não foram construídos antes com cobrimento abaixo? E vão ter problema? Estão sendo monitorados, né? Estão tendo... Então, existe um potencial grande para esse trabalhador. Isso... É um mercado que, como o mercado como um todo... Então, você falou daqui a alguns anos... eu tive uma experiência que eu fui falar com um síndico, subsíndico, e fui me apresentar e falei, eu sou Felipe Lima, do meu escritório, sou especialista em patologia das construções. O subsíndico ele literalmente riu na minha cara. Depois que ele terminou de gargalhar, falou, vocês inventam cada coisa. Entendeu? E tá tudo bem. O que acontece é que ele não tem conhecimento. Não chegou até ele a especialidade. Então, daqui 10, 15 anos, eu espero que a sociedade, assim como a gente entende o que é um cardiologista, um dermatologista, um advogado criminalista, as pessoas entendam o que é um patologista das edificações. Você falando aqui, já num curso técnico, já tem um curso técnico voltado para isso. Sim. Quiçá uma engenharia voltada, Sim. Né, para recuperação, manutenção. Sim. Começa né? com as normas técnicas. Você vê que o PIB da construção Europa, Estados Unidos, 50% é manutenção. Exatamente. É um mercado com muito potencial. E necessário. Sim. É por aí, meu amigo. Muito bom, Gostei. muito bom. Gostou? Excelente. Excelente papo. Teremos outros. Obrigado pela proximidade com a DEPAT. Obrigado e parabéns pela DEPAT, né? Por todas essas informações, né? Um belo trabalho que vocês vêm fazendo. E vamos que vamos. Esperamos estar juntos aí nos próximos eventos. Manda um recado pro pessoal, finaliza aí, pra família, pros amigos, pra Xuxa. Pessoal, um prazer estar aqui, né, no podcast, aqui com o Felipe, um grande comunicador, um grande profissional. Espero que tenha passado aqui algumas informações da minha história. Né? Nada é de um dia para o outro, né? Eu acredito muito em ter persistência no que a gente faz, né? Paciência, e com isso que a gente constrói a nossa vida e deixa o nosso legado. Realmente, né? Tendo persistência, né? No dia a dia, conversando com pessoas, né? Não tendo medo de perguntar, de tirar dúvidas, a gente não sabe tudo. E é muito importante essas conexões que a gente tem aqui, por isso eu estou muito satisfeito e contente de ter conversado com o Felipe. Meu amigo, vamos que vamos, todos juntos e tchau!